Olá, Capricórnio! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. E eu tô aqui hoje para fazer a leitura de vocês, tá? É uma leitura bônus, porque vocês têm interagido bastante, né? Aqui no canal, tá? Então eu deixo aqui a minha gratidão por vocês fazerem isso por mim, pelo canal, pelo meu sonho, meu objetivo, tá certo? E chega de delongas, hoje eu quero ser bem sucinta, tá? No finalzinho, se eu tiver algum recado para dar, aí eu falo com vocês, tá bom? Se vocês quiserem saber como é que funciona aqui, tá, gente? A leitura que eu faço aqui, vocês dêem uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem todas as informações, tá? Como que é feita a leitura, tudo sobre a leitura, inclusive sobre a minha agenda de trabalho, tá bom? Não só como astróloga védica, como também um taróloga, certo? Eu vou utilizar aqui primeiro o tarô de Marcélia, tá? Se precisar, eu venho clarificando com o Rider Waite, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que os capricornianos e capricornianas precisam saber. Foi bem interessante, né? A leitura de vocês do mês de novembro, né? Do início e do finalzinho do mês de novembro, né? Foi bem interessante mesmo, tá? Vamos ver o que as cartas falam hoje. Certo, Capricórnio? Isso aí. Capricórnio é o meu meio do céu pela astrologia tropical. Vamos lá. Energias para o signo de Capricórnio, por favor. Oráculo. Saiu uma aqui. E aqui, né? Essa luz aqui na minha cara não dá para eu ver direito as cartas. Mas aqui é o 4 de paus. Ah, é o 4 de paus. O que mais, por favor? Mais. Vocês aí pensando em construir algo. 3 de espadas. 3 espadas. Aqui me parece que vocês estão, né? Com 4 aqui de paus, né? Vocês desejando construir algo e como saiu depois do 3 de espadas, aqui a gente pode estar falando sobre um relacionamento, né? A gente pode estar falando de pessoas aqui, de algum grupo, né? De pessoas que estão se relacionando com alguém e de uns tempos para cá vocês vêm pensando em, sabe, fazer assim uma coisa com mais compromisso, até mesmo um casamento, tá? Só que com esse 3 aqui de espadas mostra que alguma coisa aconteceu aí, né? Vocês estavam com essa ideia, vocês estavam querendo de fato construir alguma coisa aqui, né? Uma família, formar uma família, casar, como eu falei, sabe? Mas alguma coisa aconteceu aí, que ainda não dá pra gente saber. Pode ser N coisas, pode ser uma traição, pode ser uma quebra de confiança com esses 3 espadas aqui. E a gente pode estar falando também de pessoas que são casadas, que já são compromissadas, que têm um relacionamento, não precisa ser necessariamente um casamento, mas um relacionamento, né, duradouro, que por algum motivo aqui houve também uma quebra de confiança, uma traição, uma infidelidade, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos dar continuidade aqui para a gente entender mais. Tá bom, Capricórnio? O que mais? Capricórnio precisa saber. Oráculo, por favor. Por favor, oráculo.
É o dois de paus, né? Exatamente. Esse 2 de paus aqui, nesse contexto, eu vejo como se vocês estivessem uma encruzilhada. Não chega a ser uma encruzilhada, é como se fosse uma bifurcação, tá? Como se vocês tivessem dois caminhos para vocês seguirem e vocês indecisos com relação a isso. Vocês precisando escolher qual o caminho que eu devo seguir, né? E agora, o que eu faço, né, daqui por diante? Então, como a gente vinha falando aqui, né, que pode ser que alguns que estavam tentando construir algo, um relacionamento mais, né, uma coisa mais duradoura, algo com compromisso, não precisa ser necessariamente um casamento, tá? Mas que alguma coisa aconteceu no meio do caminho aí, alguém traiu, né? Houve uma traição, uma quebra de confiança, pode ser N coisas aqui, tá? Alguém sendo chateado disso daqui, tá? E aí, essa pessoa que saiu chateada, magoada, triste com essa situação, ela se encontra assim, né? Sem saber qual caminho seguir. E agora, o que eu faço com tudo isso que me aconteceu? Né? Eu tava pensando que as coisas iam dar certo, que a gente ia conseguir construir juntos, né? Uma família, um lar, né? A gente ia, inclusive, de repente comprar uma casa, a gente ia morar junto. É um sonho, né? É um sonho. E aí, de repente, acontece algo aqui que atinge uma das partes e isso vem abaixo, né? E aí aparece aqui, né? A pessoa, que pode ser você ou pode ser a outra pessoa, sem saber qual caminho seguir, né? Um tanto indeciso com relação ao que vai fazer daqui por diante, entende? Vamos dar uma clarificada aqui nesse 3 de espadas, que eu quero compreender melhor. Se foi uma traição, se foi uma briga. Nossa, tem muitas cartas. Muitas cartas. Eu quero só uma para clarificar. Por favor, oráculo. Só uma para clarificar, por gentileza. Por favor, meus queridos. Olha, 10 de ouros. 10 de ouros, qualificando 3 de espadas. A gente está falando aqui realmente de alguma coisa que estava sendo construído, né? Inclusive vocês estavam pensando lá na frente, talvez uma coisa assim até meio familiar mesmo, sabe? Sabe aquela coisa assim de primos? Não tem esse negócio assim de pessoas da mesma família que se relacionam, que têm um relacionamento afetivo, amoroso? Me parece algo do tipo, entende? É como se vocês quisessem seguir também, tem esse lado, isso pode servir para um outro grupo, tá? Como se vocês quisessem seguir, né, aquele princípio, sabe, que vocês receberam, né, da família de vocês, da forma que vocês foram criados, sabe, aquela coisa assim, bonitinha, né, noivado, casamento, lua de mel, sabe essas coisas assim? Entrar de véu e grinalda na igreja, com o noivo lá não tá esperando, essas coisas assim. Lembra que eu falei que aqui com 4 de paus que pode ser um sonho, poderia ser um sonho, que foi, de certa forma, adiado por causa de uma traição, ou de uma quebra de confiança. Eu vejo mais aqui como uma quebra de confiança. E aí, eis que abre uma bifurcação e a pessoa se sente meio que numa encruzilhada, sem saber o que fazer. Entende? Porque o 10 de ouros, né? Ele veio clarificando o 3 de espadas. Então mostra que é algo sim, sabe, que vocês queriam seguir, sabe?
exatamente tudo que vocês aprenderam com a família de vocês, entende? Foi passado, sabe, de geração para geração, aquela coisa assim, minha mãe se casou assim. Isso é coisa mais de mulher, tá, gente? Mas adequem aí, tá? Não que os homens não pensem assim, né? Mas geralmente nós mulheres é que somos um pouquinho mais românticas, né? E aí, se bem que Capricórnio tem muito isso, né? De, sabe, aquela coisa de seguir, né, os princípios, né, da família, aquilo que foi passado, né, a educação e tudo mais, né, é Saturno que rege, né, Capricórnio, né, então vocês dão muita importância a isso, sabe, essa coisa assim de, inclusive de dinastia, né, essa coisa de nome, sabe, de seguir o caminho que a mãe trilhou, que o pai trilhou, fazer tudo igualzinho, sabe, essas coisas, está me parecendo que é algo assim do tipo, mas não é 100%, vai servir para alguns aqui e para outros não, tá? E não tem problema, tá bom? Mas se essa mensagem chegar para uma, duas pessoas já tá legal, eu já mandei aqui o meu recado, tá? Então aqui foi o que saiu pra mim aqui, tá? Um relacionamento onde vocês vinham construindo algo. Eu vejo aqui pessoas que já estavam, inclusive, sabe? Até com as coisas tudo já, sabe? Combinadinhas, né? Já estavam ajeitando o apartamento, a casa de vocês. Já estava lá com a documentação toda no cartório, igreja, tudo direitinho, sabe? E de repente do nada houve alguma coisa que não me diz o que é, mas eu vejo como quebra de confiança mesmo, né? E aí vocês simplesmente se veem perdidos aqui com 2 de paus, sabe? Se veem perdidos sem saber qual o caminho a seguir. Tá? É assim que eu vejo aqui essa primeira mensagem, que vai servir para alguns aqui, tá? Vamos ver qual a outra situação, né? Vamos ver o que mais o Capricórnio precisa saber. Oráculo, por favor. Acho que o Capricórnio precisa saber. A sacerdotisa. O que mais, por favor? O que mais? Oráculo, por favor. O que mais? Você veja que esse tarô não tem muito problema para ele pular, mas até ele tá bem amarrado aqui, tá? Tá bem amarrado. Vamos lá, vamos ver. Saíram 2, eu vou aceitar. É o 7 de paus, tá saindo muita carta do elemento fogo, né? E o cavaleiro de paus, tá? Olha, aqui eu vejo com esse 7 de paus aqui, alguns de vocês aí passando por alguns obstáculos, alguns passando, inclusive, brigando muito com pessoas, que pode ser representado aqui pelo cavaleiro de paus, tá? Com pessoas que tem o signo do elemento fogo forte no horóscopo, Áries, Leão e Sagitário, tá? Vocês discutindo muito, tá? Mas sabe aquela coisa assim? Vocês não se deixando levar por isso, vocês vão ali firmes e fortes e falando, quem tem razão sou eu, tá? Quem tá com a razão sou eu, né? Vocês estão falando, olha, não é bem assim, né? Que você está passando aí como se você que fosse, né, o bambambam da história, e não é assim.
tá? Eu estou certa nessa situação. Tô vendo vocês bem determinados para mostrar que vocês é que estão certos, tá? Vocês não estão indo pela cabeça de ninguém, tá? E a sacerdotisa aqui fala que alguns de vocês aqui estão aprendendo a se calar diante de determinados conflitos. Conflitos como esse aqui, né? São conflitos, eu vejo que são conflitos familiares, com pessoas da família que estão tentando atrapalhar alguma coisa aí, tá? Pode ser pessoas que estão tentando de repente aconselhar vocês com relação a isso que aconteceu na outra mensagem, né? De repente é você que foi traída ou traído, né? E você resolveu terminar tudo, mesmo com tudo pronto já para o casamento, e aí a família vem, né? E começa a se meter, mas você está sendo muito precipitada, muito precipitado. Eu acho melhor você pensar mais, aquela coisa toda, porque a sacerdotisa também fala muito sobre isso. E vocês preferindo se calar, tá? Para não arrumar mais problema, mais confusão para a vida de vocês. Tá? Vamos clarificar a sacerdotisa, por favor. Clarifica para mim a sacerdotisa. Vocês muito assim, sabe? Não tem essa, eu tô certa. Eu tô certa, entendeu? E ninguém vai mudar minha cabeça. Ninguém vai mudar. Tô certa naquilo que eu quero, sabe? Essas coisas, mais ou menos assim. Clarifica, por favor, oráculo, a sacerdotisa, por gentileza. Por favor. Falando 5 de espadas. Exatamente, gente. Aqui, de certa forma, é uma continuidade, né, da primeira mensagem. Aqui tá falando que vocês realmente, alguns de vocês aí, realmente houve uma quebra de confiança, houve uma outra pessoa aí que foi infiel a vocês, uma pessoa que foi desleal a vocês. Lembra que eu falei que eu não via muito como traição mesmo. Eu vejo como quebra de confiança mesmo. Pessoa totalmente desleal, tá? Essa pessoa aí, ela de certa forma, ela estava enganando vocês. Ela estava enganando vocês. E agora tem pessoas, tá? Tem pessoas aqui com o cavaleiro de paus mais o 7 de paus, querendo colocar na tua cabeça que você precisa dar uma chance para essa pessoa, entendeu? E vocês não querem isso. Vocês não querem isso para você. Por mais que vocês ainda não saibam qual o caminho que vocês vão seguir, vocês estão se sentindo meio perdidos aí na situação. Mas o que essa pessoa fez aqui não foi brincadeira não, tá? Aqui a gente pode interpretar, sabe, de várias formas isso aqui, entende? Não vejo como uma traição, sabe, assim, que houve uma outra pessoa aqui, entende? Não vejo assim. Eu vejo como algo que a pessoa fez que te deixou profundamente chateada, tá? A gente pode, inclusive, colocar aqui com alguma coisa com relação a dinheiro, tá? Alguma coisa relacionada a dinheiro, tá? Eu vejo isso daqui. E vocês preferindo se calar, ficar mais na de vocês, observando mais, para que a coisa não fique pior do que já tá. Mas o pessoal aí, né, pode ser amigos, pode ser pessoas da família, tentando fazer a cabeça de vocês para que vocês repensem com relação à atitude de vocês. Agora, lembre-se que essa mensagem pode estar espelhada, tá? Então se coloque nessa posição também. Foi você que fez isso. Eu acho meio difícil aqui, tá? Porque não me saiu aqui cartas do elemento, né, de vocês, que é do elemento terra.
tá? Vejo mais que foi uma outra pessoa, certo, Capricórnio? Ok, aqui deu continuidade, como se fosse um complemento da primeira leitura, tá? Eu vou usar o outro tarô, o Rider-Waite, para ver se a gente pega uma outra mensagem, uma outra energia aqui, né? A gente saber aqui um pouco mais desse babado aí que tá rolando. Vocês não querem perdoar a pessoa, não, porque o que a pessoa fez realmente, tá, foi uma coisa séria, uma coisa muito séria. A pessoa foi totalmente desleal a vocês, totalmente desleal. Aí eu vejo com relação a alguma coisa com dinheiro mesmo, entende? Por isso a quebra de confiança. Houve uma quebra de confiança. Eu vou dar um exemplo. É tipo assim, vocês estão se preparando para vocês se casarem, tá? Então, de repente, vocês abrem uma poupança em conjunto, né? E começam a depositar ali o dinheiro, para fazer a reserva financeira de vocês, para depois, né, comprar um enxoval, comprar tudo, né? Os preparatórios para o casamento, documentação, igreja, salão, festa, todos os preparatórios para o casamento. Entendeu? E aí, na hora H, você percebe que a pessoa meteu o pau no dinheiro. Só gastou o dinheiro. Não digo que ela gastou tudo, mas que ela foi lá e ela pegou esse dinheiro e gastou com outras coisas. Entendeu? Então, existe o quê? Uma quebra de confiança. Concorda? Você confiou na pessoa. A poupança, a reserva financeira, era para vocês usarem nos preparatórios para o casamento, entende? A gente pode estar falando aqui de N coisas, como por exemplo a compra de um imóvel, né? Vocês estavam guardando dinheiro para comprar um imóvel, de repente a pessoa vai lá e gasta e compra uma outra coisa, sem o seu consentimento, sem você saber, né? Então adequem aí, tá? Faça adaptações para que vocês consigam compreender melhor, né, essas mensagens, tá? E caso não faça sentido, não force, tá, gente? Não force, abstraia, joga para o universo, que com certeza ele vai saber fazer, né, melhor com essas informações, certo? Vamos ver o que mais. O que mais que Capricórnio precisa saber, oráculo? Cavaleiro de Copas. Alguém que vem ofertando algo para vocês. Alguém ofertando alguma coisa. Mas sabe aquela pessoa que... sabe aquela pessoa que promete, que parece político, né? Que fica prometendo as coisas dentro de campanha e depois quando, né, assume, né? Simplesmente não faz nada daquilo que falou. Esse Cavaleiro de Copas aqui, tá? Um amorzinho, mostra muito amor, comprometimento e tudo mais. Então promete, eu vou te amar pra sempre. Você é o amor da minha vida, vou te fazer feliz. Sabe essas coisas? Promete, mas no final não cumpre nada do que falou, né? O que mais? Vocês estavam bem assim, sabe? Se relacionando com uma pessoa assim. Rei de Pentáculos, tá? Aqui tá falando de vocês. Essa carta está relacionada a vocês, né? Vejo bem vocês. Vejo um pouco de Virgem também, tá? Porque é uma pessoa muito criteriosa, né? Esse rei, ele é muito criterioso, ele gosta de criar estratégias, sabe? Mas vejo também bastante Capricórnio aqui, porque é muita autoridade. Ele é uma pessoa assim, sabe? Que ele passa muita confiança, sabe? E poder, sabe? Ele tem um autocontrole muito grande, ele sabe muito bem o que ele quer e aonde ele quer chegar. Então você veja só com quem esse cavaleiro aqui, não vamos colocar gênero aqui, tá?
Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Com quem esse cavaleiro aqui de copas, que promete e não cumpre, foi mexer. Né? Ai, ai, ai. Deu ruim pra ele ou pra ela, né? Deu ruim aqui. Ai, Capricórnio, Capricórnio. O que mais, por favor? Oráculo, por favor. Oráculo. Nossa, caíram duas aqui, mas eu vou aceitar. Olha, saiu El Imperador, que eu gosto demais do El Imperador. Signo de Áries forte. Vocês podem ter o signo de Áries forte. Ou essa pessoa também pode ter o signo de Áries forte, tá? E o 9 de copas, tá? Então, gente, olha, apesar de ser o naipe de copas, tá? Aqui tá me falando exatamente disso, sabe? Aqui ó, o imperador com esse rei de pentáculos aqui é muita autoridade, gente. É muita autoridade, entendeu? É uma pessoa que sabe muito bem o que ela quer, uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que não tolera, não aceita determinadas coisas, como deslealdade, por exemplo, tá? Porque é uma pessoa altamente responsável, uma pessoa que tem controle de si e gosta de ter o controle também da situação, entendeu? E me parece que a gente está falando aqui realmente de um casal, de uma parceria, de um relacionamento onde vocês estavam realmente trabalhando duro para juntar dinheiro, tá? Juntar ou comprar coisas juntos. E no final essa pessoa colocou tudo a perder. Colocou tudo a perder. Essa pessoa pode inclusive ter roubado vocês, sabe? Essa coisa assim. Não tem esses negócios assim que a pessoa... Você confia tanto na pessoa e depois você, quando você percebe, a pessoa foi lá, limpou a conta e foi embora, sumiu, você nunca mais vê a pessoa. Isso acontece, sabia? Isso é mais normal do que vocês pensam. Isso acontece muito, tá? Muita coisa mesmo. É bem aquela carta lá, né? Do 7 de espadas, sabe? São pessoas trapaceiras mesmo, que entram na vida da pessoa para acabar com a vida delas. Elas levam tudo. Se você deixar, elas levam tudo. Entende? Então tá me parecendo isso aqui, tá? Não tá mudando aqui de tema, tá? Continua a mesma temática. Tá? Ó, tô falando 9 de paus com 9 de copas. A gente não tá falando de pessoa aqui que recebeu de tudo de mão beijada. A gente não tá falando de capricorniano ou capricorniana que recebeu tudo de mão beijada, não. Trabalhou duro, sabe? Trabalhou ali pesado, com afinco para conquistar as coisas. Aí vem alguém, né? E simplesmente passa a perna. E aqui a gente pode estar falando também, se não for um relacionamento, não for um casamento, ou alguma coisa nesse sentido, pode ser uma parceria também de negócios, tá? Pode ser aí um parceiro de negócios, um sócio que passou a perna em vocês. Deixou vocês aí a ver navios. Tá? E vocês trabalharam duro para conquistar as coisas. Aí vem uma pessoa do nada e sai levando o que é de vocês. Sabe, de repente, o dinheiro, né? Ou seja lá o que seja, pertencia mais a vocês do que propriamente a outra pessoa. É o que tá me parecendo aqui. E essa pessoa, ela meteu a mão. Ela foi desleal com vocês, Capricórnio. É o que tá aparecendo aqui, tá? O que mais, por favor? Tô falando? 6 de espadas.
nesse contexto aqui, a pessoa, ela simplesmente foi embora. Ela foi embora sem olhar para trás. Ela foi embora, entendeu? Sem piedade, entende? Nem pensou 2, 3 vezes. Ah? Gente, isso aqui tá me cheirando a golpe. Tá? Pode ser um relacionamento, um casamento, alguma coisa do tipo assim? Pode, mas tá me cheirando a golpe. A golpistas, pessoas que são golpistas, entende? E também aquele tipo assim, sabe? Alpinistas sociais que se envolvem, se relacionam com outra pessoa para conseguir um status, porque a gente está falando aqui de um rei de pentáculos e é o imperador, tá? Ou é muito poder, muita autoridade aqui, entende? E olha o que essa pessoa tinha para oferecer: promessas vazias, promessas vazias. Vocês caíram num golpe, Capricórnio. Não vejo vocês fazendo isso. Não é de vocês, tá? Não é mesmo. Porque se vocês fazem isso aqui, Saturno depois, ó, passa o rodão, tá? É muito sério isso daqui. Essa pessoa foi em busca de outras coisas ou outras vítimas. Ela, inclusive, ela pode ter ido para um outro estado, um outro país, sabe? Com algo aqui, levando algo que você passou uma vida inteira para construir, que deu muito duro para conseguir conquistar. Muito duro. São 2 9s aqui, gente. Entende? Não foi do dia para a noite. Isso não caiu no teu colo, não. Sabe? Você estudou muito, ralou muito para conseguir conquistar esse posto, esse cargo aqui, essa autoridade, todo esse poder aqui. Para se deixar ser enganado ou enganada por uma pessoa que só tem palavras vazias. Palavras vazias. Parece que tem muito sentimento, sabe? Que tem muito amor. Mas no final tá interessado em roubar de você aquilo que você tem de melhor. Compreende? Exatamente. Vamos tentar aqui tirar mais algumas, tá, gente? Vou tirar aqui, deixa eu ver quanto tempo tem. Porque quem já me acompanha aqui sabe que as minhas ferramentas, elas estão dando defeitos, né? Então, aí desliga do nada. Desliga do nada, sem eu estar esperando. Às vezes se sai alguma mensagem diferente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a conclusão disso? Tá, eu fiquei curiosa agora, hein? Conclusão, por favor, oráculo. Qual a conclusão disso, hein? Por favor. Conclusão. Uau. 5 de paus. 8 de paus. Ó, essa pessoa ela vai colher o que ela plantou, tá? Pode ter certeza disso. Ela vai colher o que ela plantou. Não tenha dúvida disso. Ó, gente, no fundo do deck. Se repetiu, ó, 7 de espadas com outro deck, tá? Olha isso. Essa pessoa, ela vai colher o que ela plantou, tá? Pode ter certeza disso. Aí vocês vão receber uma notícia aí bem rápido, chega bem rápido, galopante.
exatamente trazendo essa informação, tá? Com esse 5 aqui, ó. Com esse 5 aqui de paus. Tá? Essa pessoa, talvez ela venha fazendo isso com várias outras pessoas. Então, uma hora essa corda arrebenta, né? Isso daqui, ó. Trapaceiro, golpista ou golpista, tá? Pode ser mulher, pode ser homem. Então, uma hora a casa cai. E com esse 5 aqui, tá mostrando que a casa vai cair para essa pessoa, se é que já não caiu. Tá, Capricórnio? Essa pessoa, ela vai ser cobrada, tá? E ela vai receber na mesma medida. Tudo que ela fez, ela vai receber na mesma medida, na mesma proporção. Vocês podem ter certeza disso. Olha, gente, caiu 2 vezes, tá? Não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa foi trapaceira, passou vocês para trás. E a gente está falando aqui de dinheiro, tá? Porque tem o rei, né, de pentáculos, o rei de ouros aqui, representando vocês. Uma pessoa que tem poder, que inclusive pode ocupar um cargo elevado de autoridade, tá? Então, realmente aqui é uma coisa muito séria que pode ser até caso de polícia, tá? Mas essa pessoa, ela vai ser pega, tá? E ela vai se dar muito mal, porque ela não está fazendo isso só, ela não fez isso só com você, ela está fazendo isso com várias pessoas. E a casa vai cair para ela ou para ele. Tá bom, Capricórnio? Então foi isso a leitura de vocês de hoje, uma leitura bônus. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem interagindo aí, para vocês ganharem mais aí presentinhos, tá bom? Se eu ajudei de alguma forma, se você se identificou aí com a mensagem, se vocês gostam do conteúdo do canal, se vocês gostam da minha energia, querem que eu continue com esse trabalho, curtem, compartilhem, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, gente. Não sei o que está acontecendo, as pessoas não estão comentando, tá? Gostaria muito que vocês comentassem também, certo? Então é isso, eu fico por aqui e eu volto no próximo vídeo. Tchau, Capricórnio!